De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. A gente está falando sobre descanso, não distância, tá? A gente quer que você esteja bem próximo da gente, na verdade. A gente está falando sobre descanso, a gente está falando sobre o sábado, celebração da vida, celebração da existência. A gente está entendendo que o sábado ele se encontra em vários lugares da Bíblia e espero que as coisas e a nossa discussão aqui estejam fazendo sentido para vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aqui para a gente que a gente manda para o Thiago Arraes, aí ele responde. É isso? Está na mira da verdade hoje. Eu pego o e-mail e mando de volta para você. Ok. Não, Muito aqui não bem. tem mira da verdade, não. Que tem diálogo, tem conversa, tá numa troca, Aqui eu né? não sei. Essa é a pergunta. Aqui eu não sei. É isso aí, a Essa gente é tá no minha mesmo bar. O bom de ter um doutorado, então, é isso. Eu descobri esses dias atrás que eu comecei a escrever um livro que não tem nada a ver com coisa acadêmica, né? Aí eu comecei o livro escrevendo, eu acho que foi tal pessoa, e me deu vontade de pôr uma nota de rodapé embaixo, falando assim, uma das coisas, melhores coisas de ter um doutorado é que você pode falar eu acho, E tá tudo e bem. acabou, Tá tudo azar. certo. Ninguém tá nem aí, acabou. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta e também o nosso WhatsApp, que até o Thiago Arraes decorou, é o 12-98135-3043, tá bom? No comecinho desse bloco tem matéria pra você com Kathleen Brito. Descansar. Quando chega sexta-feira, a maioria já abre um sorriso, já comemora. Ufa, finalmente hora de descansar. Quem não gosta de uma folguinha, né? Mas além do descanso físico e merecido, né, diga-se de passagem, a Bíblia também fala de um descanso espiritual. Um momento para renovar as forças em Deus, chamado de sábado. E olha, tem muita gente que sabe bem como aproveitar esse dia. Normalmente eu vou pra igreja no sábado de manhã, depois eu venho pra casa, sempre rolo um almoço com os meus amigos ou com o pessoal da igreja. É um dia para estar com a família, para estar com os amigos, é um dia para poder louvar a Deus em conjunto. E estando com eles, rindo com eles e fazendo coisas ao lado dele nas horas do sábado, tornam o sábado um dia incrível. Aí sábado de tarde eu já começo a participar das atividades missionárias da igreja. Tira tempo para estar ajudando as pessoas que estão precisando de alguma coisa, de um conforto, até de alimento, e é aí que a gente faz os trabalhos missionários e tal. São coisas que normalmente a gente não faz durante a semana e que a gente tira para fazer durante o final de semana. Apesar de esse ser um dia cheio de atividades para esses jovens, ele serve como um descanso diferente, uma pausa nas atividades pessoais e reservado para Deus e o próximo. Já aconteceu de você passar o dia inteiro e não beber sequer um copo d'água? Bom, a situação seria um pouco diferente se você estivesse caminhando no deserto, com sol escaldante, se desgastando muito. A coisa que você ia imediatamente procurar, querer e ansiar seria água. O sábado funciona como esse bálsamo d'água. Quanto mais a semana for corrida, for agitada, quanto mais afazeres você tiver que realizar, mais precioso vai ser o sábado para você. Desse jeito, o sábado para mim é um break necessário. É um bálsamo no meio da minha semana. É como se fosse um momento de desplugue, de desconexão com o mundo e reconexão com o Criador. Uma volta às origens, um momento de paz, de calma, de família, de meditação, de devoção, um momento de reencontro. Além disso, é um momento também para contemplar a natureza. Celebrar a criação, para mim, a melhor forma que há de fazer isso é você desfrutar da criação, em meio à natureza, com as pessoas, com animais, com amigos, enfim, desfrutar daquilo que Deus oferece para nós. A gente também poder ir para um campo, poder ir para uma praia, não para poder se divertir, mas para poder ali olhar, ver os pequenos animais, os animais maiores, ver ali peixes, enfim, contemplar aquilo que a gente vê que é belo por si só, porque foi Deus quem fez. Muito bem, tá aí a matéria de Kathleen Brito. Obrigada, Kathleen. E é legal a gente citar algumas coisas ali do pessoal que participou na matéria, que eu achei interessante. A Kathleen jogou ali várias pessoas, vários jovens, dizendo o que é o sábado para eles, o que eles fazem, como é que eles descansam no sábado e tal. E teve ali uma coisa que me chamou a atenção, a primeira é divertir, né? Não para se divertir. Eu achei... Divertir não pode. Como se... Eu entendi o que ela quis dizer, mas às vezes a gente fala isso no automático, os próprios interesses, né? Eu acho que é isso. Ou que assim, a ideia esse é um momento também para a gente descansar espiritualmente, né? São coisas que vêm do automático, né? Mas tem um certo probleminha também, né? Com essas questões. A gente cresce, para quem é adventista do sétimo dia, a gente cresce dentro da igreja já com uma tradição, né? Que você recebe.
E a tradição, ela é inevitável, ela existe em qualquer denominação, em qualquer religião. Só que eu acho que uma das belezas, para mim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que, de alguma maneira, existe o desejo, o anseio, a disposição de subjugar, de alguma maneira, a tradição, aquilo que a Escritura diz. Então, sempre, em cada geração que passa, é importante a gente rever. Será que aquilo que a gente está fazendo, de fato, está em harmonia com o texto bíblico ou não? Ou será que a gente está herdando e daí vive meio que sem pensar no que está fazendo e tudo mais? Algumas das colocações que são feitas são normais, eu não julgo ninguém que está fazendo essas Aliás, eu mesma faço várias. A gente fez direto também, mas é engraçado, uma delas foi a que você mencionou o descanso espiritual e o físico, são duas coisas diferentes. A gente faz o sacro e o profano, o que é a música do céu e a música que é do mundo. A gente gosta das dicotomias, né, gregas, que a gente coloca tudo numa caixinha, numa categoria. O que vai ao contrário daí da antropologia bíblica, né, no caso, de que o ser humano ele é completo, ele é fôlego, ele é terra, ele é espírito, ele é feito... Uma coisa só. É uma coisa só completa. Tem corpo, espírito... Então peraí que eu vou tirar agora o espírito aqui de mim para colocar ele para descanso, e agora eu vou tirar um cochilo aqui, mas daí eu vou pegar o espírito e agora o que eu faço? Então a gente não... essas coisas vão entrando e vêm de várias tradições diferentes e no final a gente não sabe o que está acontecendo. Então, de fato, esse descanso, como a gente falou no começo do programa, envolve tudo. O físico também. Por que não que o descanso físico não tem conotações espirituais também? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Mas o outro que você mencionou é do divertir também, que é sempre, né, o que a gente cresce ouvindo, né? Quando, está aqui na praia com os jovens, mas ninguém pisa na água porque... Hoje é sábado. E a gente pensa, né? Engraçado, né? A linguagem toda, né? Ou a ideia de você falar o que é lícito ou não é lícito no sábado, no caso que acontece direto. Se você lê a Bíblia, no caso, quem estava bem preocupado com isso eram os fariseus. Jesus nunca estava preocupado com isso aqui é lícito, isso aqui não é lícito. Isso aqui... É engraçado que a gente herda uma linguagem que, na Bíblia, pelo menos, é negativa, em defesa de algo que a gente gostaria que fosse positivo, e daí vira uma mistura, uma lambança. Então, a gente tem que respirar, olhar meio que objetivamente para as coisas e respirar e falar, será que esse é o caminho? Sábado é o dia da existência, como a gente mencionou. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, e a gente pode continuar falando sobre o que isso significa no restante, mas uma das coisas que me atrai ao adventismo do sétimo dia, o que me faz um adventista do sétimo dia, é esse balanço lindo, né, entre o sétimo dia, que é a vida, a existência, a alegria, divertimento no sétimo dia, porque é o dia da existência, e o advento, o futuro, a morte, o sacrifício. Então, de um lado você tem vida, alegria, o adventismo é uma forma de vida alegre, é uma existência relacionada ao sábado, porque Deus é criador e eu separo um dia para existir. A gente tem outra tradição que acontece na igreja, é no sábado. Poxa, eu estou falando demais, né? Eu tenho que me acalmar. Tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso. Eu já me lembrei no exemplo. Eu estava na Holanda com meu irmão tocando uma vez, né? Para parar o raciocínio, vou citar um exemplo. Estava na Holanda tocando com meu irmão, daí uma mulher falou, vocês são adventistas. Eu falei, sim, gente, aqueles que não fazem nada no sétimo dia, né? Eu olhei para a moça assim. Porque uma das coisas que a gente herdou é de que o sétimo dia é a lei, certo? Deus mandou. Então, nesse dia a gente dorme um pouquinho, aí vai na igreja, aí não faz nada, porque Deus vai ficar para se divertir. Essa é a imagem que passa. E é uma imagem completamente oposta do que a Bíblia está dizendo. Meus alunos, eu tendo a falar assim, no sábado, o sétimo dia não é o dia que eu não faço aquilo que eu faço durante a semana. O sábado, para mim, é o dia que eu faço tudo aquilo que eu não posso fazer durante a semana. Então, é muito mais engajado, é muito mais ativo. Então, o sétimo dia tem essa ideia de vida. Um dia separado para a existência, onde tem a melhor comida, a melhor companhia, a melhor música. Um dia voltado para a existência humana em conexão com o Criador. Porque Deus não fez o ser humano para ser um religioso. Ele fez o ser humano para ser um ser humano, para existir. E o sétimo dia daí traz o balanço. Aliás, o adventista, da parte do adventista do sétimo dia, traz o balanço. Não é só alegria, não é só vida. Existe um sacrifício, existe uma caminhada, existe um caminho estreito. Existe o retorno de Jesus. Significado, e existe essa ideia de Jesus de abrir mão da vida para encontrá-la de novo no fim. Então, existe essa tensão que para mim sempre foi atraente no Tiago, a gente, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no sábado, um dia literal. Certo. Agora, tem aqueles que falam, não, mas eu descanso, eu acredito nesse Shabat, né? Eu acredito nesse dia, nessa celebração da vida, mas o meu é domingo, o meu é na segunda, o meu é na quarta-feira. Qual é o problema com esses achismos, né? De que pode ser qualquer dia? Não, eu não vou sentar nesse sofá aqui para colocar e julgar ninguém como está fazendo alguma coisa errada. Acho que o bonito da Bíblia, a gente vê logo de cara, no capítulo 4 de Gênesis, você tem a história de Caim e Abel, certo? E a gente também não entende muito bem essa história, né? Porque ambos apresentam um sacrifício, aí Deus fala, olha, Abel, nota 10, Caim, tapa na mãozinha, né? Que coisa. E a gente pensa, não, por que Abel... Vocês estão assistindo aí, por que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? A resposta é,
Porque Abel apresentou o sacrifício verdadeiro, o literal. E existe uma verdade nisso também. Mas se você lê o texto ele é organizado de uma maneira bem curiosa. Ele fala que Deus olhou para Caim e sua oferta e olhou para Abel e sua oferta. Podia ter falado, Deus olhou para a oferta de Caim, para a oferta de Abel, falou, Abel, nota 10, Caim, horrível. Não, Caim é ele, isso, Abel. Isso, eu tenho que olhar, eu tenho que cuidar com o exemplo. Mas eu estou acostumado, desde o colégio eu sempre fui o... Pô, você precisa de um abraço, vamos dar um abraço. Dá um abraço no Chapolin, depois a gente... Mas o ponto é que o texto diz, e Deus olhou para... Deus está preocupado com o que está, ele olha o coração do indivíduo. Onde é que está... Então, quando a gente está falando de dia, de que o meu é na segunda, na terça e na quarta, existe um aspecto, sim, de que de fato tem essa beleza, de no sétimo dia. Quando você lê Gênesis 1, fica claro a distinção do sétimo dia dos outros. O Edson explicou muito bem, né? Inclusive, mencionando o Edson, eu queria fazer propaganda da terceira margem do rio.org. Fantástico. Que é um site que a gente tem com amigos, o Leonardo Gonçalves, Felipe Valente, Lucas Iglesias e Edson Nunes, onde a gente escreve sobre essas coisas bíblicas, terceira margem do rio, tudo escrito, .org, e a gente comenta sobre essas ideias. Eu só gostaria de saber alguns textos que eu leio, muito bacana, de quem escreveu, mas essa é a beleza do A beleza do de que a gente, o que é escrito faz parte de todo mundo, é uma visão única. A gente discorda muitas vezes dos textos que a ideia do outro a gente discorda, mas a importância é mostrar que pode haver unidade, mesmo na diversidade. Acho que isso é muito importante. Mas, enfim, o Edson, naquele dia que a gente falou no Nova Semente em São Paulo sobre o sábado, sobre a criação, ele colocou muito bem como os 6 dias são um pacote. A estrutura literária de Gênesis 1 e 2 é um dos textos mais lindos da Bíblia, para mostrar a distinção dos 6 dias de que existe um dia diferente, o sétimo dia é o literal. Aí você pode falar, não, mas é o domingo. Na Bíblia, o sétimo dia é o Shabat, é o dia do descanso e tudo mais. Então, existe esse aspecto literal. Agora, eu não estou aqui para julgar quem descansa num dia, quem descansa no outro e tudo mais. Então, existe esse aspecto literal, é claro. Agora, a questão da mudança do sábado para o domingo, ou dessa ideia de que eu posso escolher o dia e tal, isso vem também com uma herança histórica, filosófica, cultural, da tradição cristã também, que a gente tem que observar também criticamente de alguma maneira. Tem muitas pessoas, talvez a grande maioria dos cristãos hoje em dia observam o domingo como sábado, né, como dia de descanso e tudo mais. O Shabat bíblico, né? O Shabat, no caso, é mudado para o domingo, no caso, e a gente tem que saber que isso, basicamente, vem num período histórico específico, não é algo que, pelo menos, a Bíblia ela advoga. No Novo Testamento, você tem bem pouco sendo dito ou comentado sobre o sábado, porque simplesmente era algo que não era questionado, simplesmente era realidade. Então, na história, quando você observa a história do cristianismo, da onde vem todas as ideias, você vê que, obviamente, a história do cristianismo em si, como começou a herança do domingo e essa transição, e como daí a Bíblia passou a ser relida através dessa transição da tradição e histórica. Isso acontece num momento específico. Só que para você aceitar e estar dentro dessa questão do domingo, ou selecionar que dia, você tem que colocar, pelo menos ao meu ver, a Bíblia e a tradição no mesmo patamar. Em outras palavras, uma complementa a outra. E para mim, eu sempre me senti desconfortável com isso. Para mim, sempre a Bíblia tem que ter esse lugar elevado, e daí a gente tem que julgar a tradição e mesmo a história na ótica da Bíblia. Ainda assim, falando dessas coisas que eu acho certo e eu acho errado, como eu disse no começo, Deus está de olho no coração do ser humano. E eu acho que essa é a beleza do Deus da Bíblia. Muito legal. Muito a galera também quer ver o Thiago cantando, né? Claro, né, Bia? Daqui a pouquinho tem música. Daqui a pouquinho eu prefiro falar, mas eu trouxe o violão e tá ali. Música, aliás, uma música inédita aqui. Eu ouvi o Thiago. Eu implorei para uma outra, aí ele falou, não, sem um arranjo aí especial com essa música ainda não, né? Dá. Você não tinha terminado. Tem músicas que é bom tocar com mais gente, tem outras que daí é mais fácil tocar só com E aí ele tocou violão. uma outra que eu falei assim, então essa. Ele, Essa não, é tá bonita. bom, essa eu consigo tocar. Então ele vai tocar daqui a pouquinho aqui pra gente, Vai tá? Não batam na gente, calma aí. Com certeza. Bia, então, rapidinho, antes da música, antes do intervalo, que daqui a pouquinho a gente vai chamar o intervalo, rapidinho, não precisa se delongar em cima disso, mas só para ver se eu captei a mensagem aí, como diria, né? Mas quando você falou de Caim, né, que Deus olhou para a oferta de Caim, o coração de Caim, no caso, e olhou para Abel, a oferta de Abel. E eu sempre, desde criança, também aprendi a questão da desobediência, né? Certo. Caim, ele traz uma oferta rebelde, uma oferta do coração dele, e entra nessa questão. Você ia fazer alguma pergunta? Sim, só acrescentando. Dependendo de como fosse o coração de Caim naquele momento, se ele tivesse realmente com uma oferta sincera e Deus entendesse que aquela oferta era aceitável, ele teria aceitado? Eu acho que essa é a história da Bíblia. A história da Bíblia é que a gente está constantemente oferecendo coisas abomináveis para Deus na nossa ignorância e sinceridade, e ele se acomoda a essa realidade. Um dos meus exemplos favoritos nesse contexto é quando tem aquela história de Naamã, que ele mergulha 7 vezes no rio. Você lembra daquela história?
Aí ele chega para o profeta depois do milagre no Rio Jordão e fala, eu posso levar um pouquinho dessa terra aqui de volta para minha terra? Porque a cultura da época do território dele, obviamente, era para adorar os deuses dentro de um território sagrado, com terra de locais sagrados. Obviamente, para a gente, teologicamente, a gente ia falar, o que é isso, rapaz? Agora você que tem um conhecimento do Deus verdadeiro, não oferece... Mas você vê o profeta não falando nada, você não pode levar, fica tranquilo. Porque o ponto é, a gente sempre quer trazer as pessoas para o nosso nível de santidade e conhecimento, sem respeitar os estágios onde cada um está. Então, obviamente, eu acredito que a história teria sido diferente se o coração de Caim fosse diferente. E Deus, nos profetas, quando você abre Isaías, o Isaías começa de que maneira? Vocês estão me oferecendo um monte de sacrifícios corretos, certo? Nota 10 para o sacrifício. Só que eu não aguento mais. Porque o seu coração, sua boca, está tudo longe de mim, está distante. Então, para Deus sempre, obediência é melhor que sacrifício. Porque no final, obediência, essa misericórdia de se voltar para as outras pessoas, é o melhor sacrifício. Isso é profundo, isso realmente... Aliás, precisa obedecer primeiro para depois entender, né? E geralmente a gente quer entender para depois obedecer. Na Bíblia vai tudo meio que num pacote. Por isso que a gente está falando no começo. O entendimento do texto não acontece quando você fala, sim, claro, que... Para você mesmo estar assistindo agora, sim, agora entendi. Não, sempre no final da aula eu pergunto, vocês entenderam? Né? Acabou todas 2 horas de aula, vocês entenderam? Ele, sim. Não, vocês entenderam? Sim. Vocês entenderam? Aí todo mundo começa a falar não. Eu falo, muito bem, porque você só vai entender quando você viver. E você nunca... Você teve 5 segundos para viver o que a gente acabou de dizer? Não, você não teve. Então, o conhecimento, de fato, no final está na vida, está na apropriação dessa realidade. Essa experiência, é a experiência que conta e não o conhecimento. É o processo todo, né? Só que não pode ser o conhecimento sem a parte final e mais significativa do processo, que é a existência. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, a gente ainda tem o 3º bloco, vai ter música aqui para vocês e ainda o sábado no Novo Testamento, citando ali algumas questões também. O Tiago citou até o sábado e a cruz, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso. E a gente espera você, é claro, não saia daí. Olá, sou a Jane, somos de Angola, África. Curta a página Conexão Jovem, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tchau!